A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante relevante, bastante importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é: por que a igreja não passará pela grande tribulação? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. E nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional ter aí as suas atividades, ou seja, antes que aconteça a grande tribulação, esse período de 7 anos tribulacionais, a igreja não estará mais na terra, né? E sobre a igreja passará ou não passará pela grande tribulação, existem 3 escolas que estudam aí sobre o arrebatamento da igreja, e temos a pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do período tribulacional. Existe aí o mesotribulacionismo, que acredita que a igreja será arrebatada no meio do período tribulacional. E também existe o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja, só será arrebatada no fim do período tribulacional. Mas eu acredito pelas escrituras sagradas que a visão que mais se coaduna, que mais honra as escrituras sagradas é aí o pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. E eu quero aqui apresentar alguns argumentos bíblicos, porque muitas pessoas acabam lançando alguns preconceitos contra os pré-tribulacionistas, dizendo que o pré-tribulacionismo é uma doutrina nova, não tem fundamentação na palavra de Deus, mas sabemos que é totalmente ao contrário. Nós não falamos que a igreja não passará pela grande tribulação, pelo período tribulacional que é composto por 7 anos, ao nosso bel prazer. Dizemos isso com base nas escrituras sagradas, Lógico que respeitando nossos irmãos pós-tribulacionistas e entre outros. Mas a visão do arrebatamento pré-tribulacional é uma visão que se coaduna claramente, especificamente com as escrituras sagradas. E iremos aqui apresentar Romanos capítulo de número 5, versículo de número 9, olha o que diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, E quando a Bíblia aqui trata da ira, está falando de forma específica ao período tribulacional, que acontecerá, grandes catástrofes. Então, a Bíblia está dizendo que logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, que nos santificou por intermédio do seu sangue, somos justificados por intermédio do seu sangue, o mesmo nos livrará ou nos salvará da ira. E essa palavra ira é uma alusão ao período tribulacional, Lógico que o período tribulacional está dentro de um aspecto futuro, mas antes que esse período tribulacional aconteça, a igreja não estará mais aqui nessa terra, pois a própria Bíblia nos mostra que a igreja ela será salva dessa ira. Eu quero apresentar outro argumento bíblico para mostrar que a igreja
ela não está inserida dentro do contexto do período tribulacional. Se lermos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9, olha o que diz a Bíblia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a própria Bíblia está dizendo, porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, a igreja não está destinada a passar pelo período tribulacional, né? Diferentemente, né? Pois sabemos que o período tribulacional é um julgamento para Israel, né? A Bíblia diz que Israel será expurgado mediante ao período tribulacional, né? E nesse período muitos israelitas vão se converter, né? Não vão seguir o anticristo, muitos serão mortos, mas Deus preservará o remanescente, né? Então, muitos serão mortos, mas Deus preservará aí alguns judeus vivos. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra claramente que a igreja não está destinada a viver a ira. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos, né, a salvação e não a ira. Outro versículo bíblico, né, que encontra-se em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10. Olha o que diz a Bíblia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa hora da tentação aqui, sabemos que corresponde ao período tribulacional. Mas essa promessa foi feita aí à igreja de Filadélfia, né? E temos aí algumas características da igreja de Filadélfia, como ela tinha pouca força, né? Mas não negou a palavra, mas guardou a palavra, não negou o nome de Jesus. Então esta promessa ela foi feita para a igreja de Filadélfia, que era uma igreja fiel, né? E temos um modelo hoje, essa igreja é um modelo para a igreja do século 21, do século que estamos vivendo. Então a igreja que se santifica, mesmo tendo pouca força, ela será salva, ela será livre, ou ela será livrada de quê? Da tentação que há de vir sobre todo mundo. Essa tentação é uma referência ao período tribulacional. Então a promessa é, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então veja, não é guardar através da hora, né? Ou através da tentação, mas guardar, né, da tentação, ou seja, antes que o período tribulacional, essa grande tentação que há de vir sobre todo mundo, né, para tentar, antes que isso aconteça, a igreja será arrebatada, tirada da terra. Veja, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Te guardarei da hora, não através da tentação ou através da hora da tentação, mas eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo, né? Então veja que a tribulação acontece aqui, a igreja é arrebatada aqui, ou seja, antes que aconteça o período tribulacional. Então, são versículos bíblicos que nos mostra claramente que a igreja não está inserida no período tribulacional. Mas o período tribulacional é para Israel e aqueles que não provaram, né, os gentios em geral, lógico, para todos os judeus, gentios, que não provaram do arrebatamento, mas sabemos que
Deus tem um plano com Israel. Israel se voltará ao Senhor Jesus Cristo, né, quando foi expurgado no período tribulacional, né? Então, o período tribulacional ele trata com Israel, né, com as nações em geral que não participaram do arrebatamento, mas de forma específica com Israel. Então sabemos que é a própria Bíblia que nos mostra que a igreja não passará pela grande tribulação. É um princípio bíblico dizermos que a igreja não estará, né, no período tribulacional. Temos aqui outro versículo bíblico que nos mostra claramente, né, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos lá. Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, 36 diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que estão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, o que é que a Bíblia nos manda? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar das coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estas coisas que hão de acontecer é justamente o que acontece após o arrebatamento da igreja, que vem o período tribulacional. Após o período tribulacional, quando Jesus Cristo se manifesta em poder e grande glória, vem o Armagedon, depois vem o julgamento das nações. A igreja não participará da grande tribulação. A igreja não estará, né, quando acontecer aqui o Armagedon. A igreja não estará aqui na terra. A igreja estará com Cristo. A igreja vem com Cristo no fim do período tribulacional e é arrebatada antes desse período. Então, a Bíblia diz que devemos vigiar e orar para que possamos estar havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. Então, o que é que está para acontecer, né? Nós que somos pré-tribulacionistas devemos dormir tranquilo se estivermos orando, se estivermos buscando a presença de Deus, porque o evento que está para acontecer não é a grande tribulação, mas o que está para acontecer é o arrebatamento. O evento escatológico desencadeador, que vai desencadear outras profecias que diz respeito ao futuro, é o arrebatamento da igreja. E por ocasião do arrebatamento da igreja, Cristo vai tirar, a igreja, a mesma, da terra para participar das bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra muitas pessoas estarão passando pelo tenebroso período tribulacional. Então a Bíblia manda eu estar orando, vigiando, em todo o tempo, para que possamos escapar, não para que possamos estar dentro desse período, mas que possamos escapar das coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, não o pré-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo foi uma doutrina inventada, que John Nelson Darby recebeu de uma jovem de 15, 16 anos, Margaret MacDonald. O pré-tribulacionismo é uma doutrina de homem, mas não é que o pré-tribulacionismo foi uma doutrina sistematizada ou pormenorizada há poucos anos. Não quer dizer que ela não seja uma doutrina bíblica, Então, temos ali John Nelson Darby, no século XIX, vem pormenorizando o dispensacionalismo, E um dos pilares do dispensacionalismo é a divisão, a separação que temos de forma radical
entre igreja e Israel. Deus tem um plano para a igreja e Deus tem um plano para com Israel, né? O plano que Jesus tem para a igreja, a promessa que Deus tem para a igreja é levar ela para a casa do Pai. E o que é a casa do Pai? É uma referência clara ao céu. João capítulo de número 14, né? E aonde eu estiver, estejais vós também. Então, a promessa que Deus fez para Israel se cumprirá, né? Israel espera um reino milenar, né? Onde haverá prosperidade em todos os aspectos, e o nosso Senhor Jesus Cristo virá para implantar esse reino, que será o reino milenar, um reino literal, onde Cristo reinará, né? A sede desse governo será em Jerusalém, e haverá retidão em todos os aspectos. Mas o plano que Deus tem para a igreja é levar ela para o céu. E Jesus só leva a igreja para o céu por ocasião do arrebatamento. Então a igreja não sobe para o céu se não for por ocasião do arrebatamento, ou seja, do raptus, o harpazo, arrancar com força ou rapidamente. Então a Bíblia mostra que a igreja ela não passará pela grande tribulação, né, de forma alguma, né? Na literatura apocalíptica profética, né, temos ali o capítulo 3, temos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Até o capítulo 3, a palavra igreja aparece 19 vezes. Do capítulo 4 até o capítulo de número 18, a palavra igreja some. Isso é uma ênfase para dizermos que a igreja não está no período tribulacional. E sabemos que o período tribulacional ele começa a partir do capítulo de número 6 e vai até o capítulo de número 18, mas a igreja já é apresentada no céu no capítulo 4, ali representada pelos 24 anciãos, né? E a Bíblia mostra claramente, capítulo 4 a igreja já aparece no céu e o período tribulacional só começa no capítulo de número 6, ou seja, a igreja será arrebatada antes do início da 70ª semana de Daniel, que corresponde ao período tribulacional de 7 anos. Amém? Então, o pré-tribulacionismo defende que a igreja não passará pela grande tribulação, não ao nosso bel prazer, mas pelaquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que as pessoas venham ser abençoadas com este conteúdo. Que Deus abençoe a todos.